Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Amélia e Alecrim. Hoje, em clima de brinde, em clima de final de ano. Então, aproveita se você já segue a gente para curtir também as nossas postagens, para você deixar seu comentário aqui no YouTube e aproveita também para encaminhar para aquele seu amigo, para aquela sua amiga, para aquela pessoa que também é Amélia ou que daqui a pouco também é Alecrim. Esse é um espaço para você, feito por mulheres, para mulheres e para quem mais se identificar com ela também. Boa tarde, Kelly. Olá, Sheila. Olá, pessoal de casa. Que alegria poder estar aqui mais uma vez e especialmente, poder dizer que superamos ou que percorremos mais uma jornada de mais um ano inteiro. Então, como disse a Sheila, hoje é um dia especial, é um dia festivo, é um dia de celebrar e não só a finalização de um ciclo, mas cada vez que algo se fecha, uma nova porta se abre. Então, que venham novas oportunidades, que venham novas Amélias, novos Alecrins, que se juntem a nós para, como disse a Sheila, termos esse espaço e tempo de mulheres, para mulheres e com mulheres. Seja muito bem-vinda. Dezembro de 2024. Da mesma forma que nos dezembros de todos os outros anos eu vou sendo invadida por uma sensação estranha. Quando ela começa, não sei explicar muito bem o que é, com o que se parece, que coisas exatamente provoca. Parece um misto de medo e coragem, uma vontade de ir e ficar, um desejo de deter-me e lançar-me. Reorganizo meus armários, jogo fora contas antigas, compro roupa nova, mexo em gavetas que quase sempre estão há tempo fechadas. Eis que numa dessas gavetas encontro antigos projetos com a lista das promessas que fiz a mim mesma quando os anos se encerravam. É estranho olhar para elas agora. Algumas coisas ainda são familiares, nelas ainda me reconheço. Outras parecem tão sem sentido que custo a acreditar que um dia fizeram parte do meu projeto de vida. 2025 bate à minha porta. Acho que todos deveríamos, nessa época do ano, colocar na porta de nossas vidas uma placa em que estivesse escrito com letras bem grandes: fechado para balanço. Depois disso, poderíamos então entrar em nós mesmos e ficar ali o tempo necessário para colocar a casa em ordem. Identificar ganhos e perdas, redefinir rotas, traçar novos rumos, rever prioridades e fazer escolhas. Você certamente já ouviu falar que fazer escolhas implica responsabilidade e também abrir mão de alguma coisa em função de outra. Isso me faz entender por que não é tarefa fácil. Não queremos, na verdade, abrir mão de nada. Essa é a verdade. Queremos tudo sem nos darmos conta que esse tudo querer é uma prisão. Um mecanismo que nos sequestra a alma, que nos rouba a vida. Fazer escolhas, então, pode ser libertador. Pois bem, retorno ao meu exercício de preparação para 2025. Balanço feito, reorganizada a casa, é hora de traçar os meus caminhos, fazer minhas escolhas e definir prioridades para o ano que vai se iniciar. Aí então eu temo e tremo diante de tal autorresponsabilização. Afinal, além de fazer as escolhas, o que já não é tarefa fácil, eu ainda preciso me responsabilizar por elas. Tudo bem, vamos lá. Coloco-me a listar freneticamente os meus projetos e compromissos para 2025. Organizo segundo algumas categorias: família, profissão, estudos, lazer e, claro, a categoria eu. Lista feita, olho para ela orgulhosa. Dou mais uma lida para assegurar-me de que não esqueci nada. Está tudo ali. Imagine então que seja a hora de estabelecer algumas metas e estratégias que me permitam a maior aproximação possível, que até o momento é apenas uma ideia, um projeto. Quando eu me dou conta, o meu projeto para 2025 já se parece com o planejamento de uma empresa.
Falta pouco para que eu inclua tabelas, gráficos, organograma. Isso me assusta. Amasso rapidamente as folhas em que tão cuidadosa e esperançosamente trabalhei nas últimas horas. Dou-me conta de que não é assim que eu sou. E nem é assim que a vida é. Eu não sou essa racionalidade toda. Nem a vida pode ser assim programada e controlada. Se é verdade, e eu acredito nisso, que sou responsável por minhas escolhas, por definir os meus caminhos, por estabelecer minhas prioridades, e se para quem não sabe por onde quer chegar, qualquer caminho serve, também é verdade que a beleza do que somos e da vida que levamos encontra-se, e muito, no tanto de surpreendente, de imprevisível, incontrolável, de indomável que existe em nós e nas infinitas possibilidades de vida que há. Pego novamente a minha folha de papel e nela escrevo: projeto para 2025. Ser feliz do jeito que der, com o que eu tiver, com quem vier e onde eu estiver. Pronto. Agora o ano novo pode vir. Eu estou pronta para ele. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Nossa, Feliz arrepiou novo. até a alma. Feliz novo. Caramba. Eu fui a pessoa de fazer muito projeto, muito plano. Não sei se vocês também, mas... Ia dizer quem nunca. E de fazer cartinha do ano pro outro. Não que eu acho que algumas coisas não são importantes. Eu acho que, às vezes, daqui a pouco a questão financeira, né? Eu quero programar uma viagem, eu quero algumas coisas, eu acredito que são importantes. Mas, de fato, querer colocar tudo numa caixinha... Eu acho que aí é que a gente acaba se equivocando, né? Fazer planos, sonhar, desejar, estabelecer metas, eu acho que não é o problema. O problema é quando a gente se esquece de viver para poder se fixar no plano. Então, e é tão fácil, é tão simples, né? A cobrança é tão grande enquanto sociedade, a gente tem sempre a necessidade de demonstrar que é capaz e acredita que faça isso apenas demonstrando que cumpriu meta, que chegou no objetivo. Quando eu escrevi esse texto, até eu comentei antes com a Babi e com a Kelly, eu escrevi esse texto há 10 anos, Sheila. Né? Em 2014. E aí retomei ele para esse episódio. E nesse momento que a gente... É inevitável a reflexão, acho que ela já é característica do final do ano, e aí quando você se depara com uma coisa que você fez há 10 anos, você olha de novo para você e pensa assim: isso hoje me representa ainda mais do que me representava naquela época, sabe? Porque eu acredito que esses últimos 10 anos também me mostraram que um planejamento, uma organização para a vida, e principalmente a autorresponsabilização diante da nossa vida, é uma coisa muito importante para que a gente possa viver bem, ou o mais próximo possível daquele que a gente estabelece como uma vida boa. Mas também esses últimos 10 anos também me mostraram que a vida não está nem aí para os teus planos. É verdade. Entende? Então, eu acho que a gente vai levando uma vida, não é de forma irresponsável ou inconsequente, né? Mas aberta para as possibilidades que a vida possa trazer. Há coisas que eu quero para o meu ano de 2025 e que eu quero batalhar para alcançar. Mas eu preciso deixar espaços nesse meu planejamento para aquilo de indomável, de surpreendente, né? De imprevisível que talvez a vida possa trazer para mim nesse ano. CDL Xaxins tem um projeto muito bacana que é o CDL Mulher. E nós iniciamos uma jornada agora em 2024 e será posto para rodar em 2025. Então, nesse percurso, nós falamos um pouco, e acho que o teu texto me trouxe muito isso, porque nós discutimos, inclusive, destino. E destino não é aonde se chega, é o percurso que se faz. Então, talvez quando nós definimos planos, metas, traçamos e ficamos apenas no racional, nós estamos almejando onde se chega. E aí a gente esquece de viver. Então, acho que o indomável, o sem medida, o imprevisto,
De fato, é como você se coloca presente naquele momento para poder vivenciar e lidar com aquilo. Porque, afinal, a vida não é o que acontece contigo, é o que você faz com aquilo que te acontece. Agora, se a gente estiver com um pensamento ou com um olhar voltado apenas para as metas do futuro, a gente não vai se dar conta. Não vamos viver o aqui e o agora e não vamos estar presentes. Porque tem uma coisa que quando a gente vai fazer essa questão assim de planejar a nossa vida, né? A Sheila antes comentou, tem as situações profissionais, as questões mais objetivas, por exemplo, eu quero trocar de casa, quero mobiliar não sei o quê, quero fazer uma viagem. Veja, isso todas são questões materiais que a gente se propõe, né? E que elas vão demandar um planejamento financeiro, de organização de tempo, de espaço, etc. Ok. Mas por que a gente faz esses planejamentos? Por que nós nos colocamos essas metas, esse alcance desses desejos? Porque, no fundo, a gente quer ser feliz. Uhum. O que eu acho que é o grande... como é que eu posso dizer assim? Talvez seja o canto da sereia, aquilo que a gente tem que... A gente não pode se iludir, é imaginar que isso é que vai me fazer feliz. Entende? Então tá, eu ano que vem quero fazer uma viagem. Aquela viagem vai me deixar feliz. Uhum. Sabe? Depositar todas as fichas. Isso aí, né? Eu quero iniciar uma nova graduação. Eu quero, sei lá, iniciar um relacionamento novo. Eu quero mudar de cidade, de emprego. Enfim, independente do que quer que seja algo concreto, materializável, quero dizer, né? Isso não é o depósito da tua felicidade. E aí vem ao encontro do que a Kelly está dizendo, né? Que esse destino é o caminho. Então, o viver 2025 não é o alcance do teu projeto, é o caminho por ele. E isso a gente esquece, né? 2024 não é o que estamos colhendo agora. Não. É tudo aquilo que vivemos durante esses 365 dias. Vocês falando e eu pensando numa conversa que eu tive em casa com o Juarez por conta do pequeno, né? 2 aninhos. E aí, vamos fazer uma caminhada. Nós vamos daqui até a casa da vovó. São apenas 2 quadras, né? Então, o que é o automático? Vamos, ligeiro. Ligeiro, ligeiro, ligeiro. Vamos, né? Aí, logo que ele começou a andar, então, ele parava para apreciar a formiga, a joaninha, o passarinho. Aí tinha o não sei como é que fala, aquele capinzinho que você sopra. Eu ensinei ele a soprar o dente de leão para soprar. Aí ele pegava um galinho de flor, que a gente comecei a brincar para levar para a avó, enfim, para levar para a bisa também. Aí lá passava um caminhão, um carro, ele abanava para a pessoa. Aí ele cumprimentava alguém. Tio, tia, aí tinha um pé de tomate que nasceu lá ele sabia que tinha um tomatinho para comer. Coisas que ele enxerga e que eu disse, nossa, o percurso que nós teríamos feito em 5 minutos, nós demoramos quase meia hora, eu fiquei só observando ele. Parar, tirar o chinelinho, pisar na terra, pisar, colocar o chinelinho, continuar caminhando. E aí foi o que eu falei, nós só vamos. E ele vive o caminho. E aí, quando ele chega, ele tem um monte de assunto para contar, que ele viu o Pipe, que ele viu a formiguinha, que ele viu como nós fomos assim e como nós esquecemos disso. E isso vai da nossa rotina no nosso trabalho, com os nossos filhos, com o nosso parceiro, com as nossas amizades, porque às vezes a gente quer tudo muito perfeito, né? A mesa perfeita, não que isso não seja importante, eu acho que é muito legal, mas o construir as coisas também, o cozinhar junto, o arrumar junto, as coisas não precisam vir tudo 5 estrelas, não é? Não, acho que a gente se perde um pouco. A gente espera que uma coisa grande aconteça, né? Eu acho que o milagre da vida é estar disponível para perceber o extraordinário no ordinário. Isso aí, no que é comum. Né? E essa situação, sabe, Sheila, também me leva a pensar assim, olha, que quantas vezes os planos que a gente faz, e isso foi algo que eu rememorei quando li hoje de manhã esse texto, que como eu falei, são 10 anos, então é outra Daniela que está lendo, né? E como a gente repete os mesmos planos. Porque o objetivo de todo ano no ano que vem eu quero ser mais feliz, eu quero viver melhor, eu quero viver mais.
né? Só que o que a gente coloca nesse percurso do mais feliz ou do viver mais? Esses momentos? Não. A gente coloca coisas. Né? E aí a gente perde a vida para alcançar coisas. Chega no final do ano, muitas vezes a gente não alcançou aquelas coisas. Porque, poxa, como eu falei, a vida não está nem aí para os teus planos. E né? aí, geralmente, tropeça em outras coisas. Tropeça em outras urgências e, enfim, né? Então, a gente chega no final do ano e sente o quê? Uma sensação de que ou não viveu nada, ou não deu tempo, ou fracassou. Então, muitas pessoas, quando chegam nessa época do ano, elas não estão nem disponíveis para esse clima esperançoso, afetuoso, sabe? De acolhimento, que muitas vezes a gente gostaria de ver o Natal e o final de ano dessa forma. Né? Elas não estão, por quê? Porque elas estão frustradas com aquilo que elas imaginaram para a vida delas e que não alcançaram. Porque sempre aquilo que falta é o que aparece mais. E falta, Kelly, porque a pessoa não conseguiu perceber quanto de coisas e vidas e experiências, quantas florzinhas, quantas formiguinhas, quantas joaninhas existia no caminho. Entendeu? Porque não viveu o percurso. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Assim. E eu entendo que eu ia dizer que é preciso muita maturidade para a gente poder ter esse pensamento, mas talvez não. Eu vou precisar me corrigir aqui. Eu acho que a gente precisa ter muita... eu vou inventar aqui uma palavra, né? Criancividade. Porque não é infantilidade, porque a infantilidade tem um caráter pejorativo, né? Sim. Muita criancibilidade. Para a gente poder ter essa noção, sabe? De olhar as coisas, o mundo, como uma criança pequena olha. Sim. No encantamento, com espanto. No desejo de conhecer, de aprender. Não, depois de adulto a gente já conhece isso. E aí banaliza a vida. Isso. Quantas vezes nós estamos andando pela cidade, daí de repente a gente se depara assim, poxa, mas quando é que foi que construíram isso aqui que eu não tinha visto? Como se uma construção pudesse ser feita em 15 dias. Isso. Né? Bom, é porque você passou por ali muitas vezes, mas você não estava no trajeto. Então, acho que essas coisas, assim, sabe? A gente vai mexer no nosso baú. Os planos que eu pensei para o meu 2025... Olha, eles são quase os mesmos que eles estavam em 2024. E se eu mexer no meu baúzinho esse aqui, da limpeza das gavetas, né? A gente vai ver que tem muita coisa ali que seguem valendo, né? Por quê? Porque elas não eram coisas alcançáveis. Isso é uma questão importante, né? Porque eu quero abrir um parênteses aqui para falar uma coisa também que pensei vindo para cá hoje. Boa parte da felicidade da gente, ela está atrelada a um conceito que alguns filósofos do estoicismo comentam, que é eu ter condições de entender que eu só posso me importar, me implicar, me envolver e me deixar abalar por aquilo que depende de mim. Então, por exemplo, a minha reação diante das coisas depende de mim, né? Autorresponsabilidade. Agora, eu comprar um carro novo não depende de mim. Porque eu posso perder o emprego, porque pode haver uma crise mundial, econômica, porque eu posso, sei lá, tanta coisa, né? Alguém pode vir atear fogo na minha casa e eu ter que me preocupar com a casa. Enfim, são coisas que não são da ordem do eu, né? Só que a gente fica colocando muitas vezes assim essas situações de que, não, olha, o superpoder, né? Vou fazer tudo na minha vida. Então, eu vou botar tudo aqui nesse plano. Na segunda, eu vou fazer isso. Na terça, isso. Na quarta, ou janeiro, fevereiro, março. E vai acontecer assim. Cada mês eu vou guardar tanto. Bom, não vai ser assim. E o resultado disso vai se chamar frustração. Desesperança. Né? Então, acho que quando a gente vai pensar em planejar o próximo ano, a gente tem que levar em consideração o fato de que dá para, talvez, planejar aquilo que por exemplo, eu vou diminuir o meu ritmo para poder sentir mais a vida. Entende que isso depende de mim? Escolha. Eu quero aprender a olhar melhor o caminho por onde eu estou percorrendo. Eu vou colocar como meu projeto ter mais tempo para estar mais com as pessoas. Presença. Isso. Exercitar a presença. Porque nós aceleramos tanto a vida que a presença, estar presente, estar por inteiro, é algo que parece inatingível.
Porque nós estamos aqui com o celular, pensando na tarefa de amanhã, no plano, no projeto que não deu certo, no imprevisto que aconteceu. Então, nós nunca estamos totalmente presentes. Em eras da tecnologia, é verdade. Enquanto a gente tá fazendo uma coisa, está fazendo outra. Nós acabamos com os espaços, com os limites dos espaços, os limites físicos, e talvez nós, nesse embalo, tenhamos destruído os limites também entre o pessoal, o profissional, entre o aqui e agora, o futuro, entre meta, desejo, entre possível e impossível. Uhum. E também porque a gente vive um momento tanto da urgência, porque dá a impressão assim, de que se você não estabelecer metas e não alcançá-las todas nesse ano, né, você é um fracassado. Porque todo mundo tem que ser altamente produtivo. Então, naquilo que você vai estabelecer para a tua vida como meta, seja uma viagem, enfim, né, tem que ser para já. Senão, esse mundo da produtividade, ele te engole. E você vai desenvolvendo essa sensação de que você é insuficiente, inadequado, incapaz, incompetente. Entendeu? E o quanto essa ideia coletiva impacta no individual. Uhum. Porque 1º de janeiro é só o dia depois de 31 de dezembro. Mas é muito comum as pessoas, nesta virada, virarem também o sentimento. A gente tem as pessoas se arrastando em dezembro, na frustração dos planos não concretizados, das metas não atingidas, dos resquícios e das mágoas do ano percorrido, em 31 de dezembro. Mas quando chega 1º de janeiro, volta a esperança, a alegria, o desejo, o planejamento. E é bom ter a esperança, né? O esperançar, que é esse verbo, eu gosto muito, assim, que é o verbo do acreditar e do mover-se na direção de, né? Então, essa questão do esperançar, eu acho que é uma coisa muito importante para que a gente mantenha, que ela se revigore, né? Só que é como você falou, é uma situação tão simbólica, porque para nós isso é assim. O Ano Novo Chinês, por exemplo, não é agora, né? Então, essa virada de ano é aquela injeção que vem na gente para dizer assim, vamos lá, vai dar. Vamos pensar de novo, vamos recuperar a energia, vamos recuperar a vontade, vamos ir atrás dos novos projetos, vamos, voltar a acreditar. Né? E isso é bom, é necessário. Eu acredito que seja um movimento importante para todas as pessoas, sabe? Mas a gente não precisa deixar isso para acontecer dia 1º de janeiro. Ou não limitar em 1º de janeiro. Isso. Uhum. Tem 1º todo mês. Isso. Tem 1º todo dia. Porque o dia se renova. E a gente é que esquece que é possível recomeçar a cada manhã. Porque é isso, a gente vai entrando nesse ritmo, sabe? Nós estávamos comentando antes, né? De como as coisas estão aceleradas. O áudio do WhatsApp você coloca na velocidade 2. O vídeo que você assiste tem que ser uma coisa super curta, porque senão você não pode assistir, você não aguenta. Enfim. Então, essa superficialização e essa urgência em relação ao tempo, né, retiram a gente da vida. Porque você está sempre no segundo que virá depois disso que você está vivendo. Né? Então, é mais ou menos como você comentou. Você e o Juarez vão levar o B para caminhar. Ele está percorrendo o percurso, vocês não estão. Vocês estão lá na casa da tua mãe. Só que, na real, vocês não estão lá. Então, não estão nem lá e nem com ele caminhando. Eu ia dizer, quando chega lá, vocês já estão de volta em casa. Quando chegar lá, já está pensando a hora que vai voltar, o que vai fazer quando voltar para casa, enfim. Entende? Então, é uma ausência nossa em relação à nossa própria vida, né? Que são coisas que é difícil a gente enxergar, porque está dentro desse aquário. É esse o ar que a gente respira, é essa a nossa atmosfera, né? Então é difícil de enxergar e é difícil de sair disso. É bem difícil a gente sair disso. É um ato de resistência e coragem. Porque é remar contra, né? É nadar contra a maré, contra as ondas. E olha como o mar nos expulsa. Sabe? Então, tem essa dificuldade, assim, que eu acho que é algo que a gente precisaria buscar mecanismos, né? Eu acredito que existem situações em que a gente pode buscar, por exemplo, a partir de uma meditação, né? A partir de algumas coisas como a redução do consumo das redes sociais, né? Desabilitar as notificações do nosso telefone.
estabelecer horários de resposta para questões profissionais. Então, estas são ações nossas, é nesse sentido. Isso nós podemos fazer, isso é controlável, né? Isso depende de nós, sabe? E daí, talvez, a partir daí, boa parte daqueles planos que a gente estava lá no nosso baúzinho há 5 anos, 10 anos, a gente consegue começar a vivê-los. Porque a gente não faz planos que não seja para outra coisa, para ser mais feliz e viver melhor. Exato. Né? O problema está que a gente está colocando uns obstáculos aí no meio. Eu vou ser feliz. Olha agora o que me ocorreu. A gente coloca, vou citar aqui a viagem, o carro, a casa, sei lá, tá? Os dentes, a harmonização facial, cada um que coloca o que quiser. A gente coloca isso como o objeto de desejo. Ou o nosso compromisso. Veja que o compromisso não é contigo, é com a coisa. Né? Para o ano. Isso é uma forma de terceirizar. Porque tu entende que se eu coloco como responsabilidade, eu vou mudar tal hábito, porque eu quero estar mais presente, isso me responsabiliza sobre aquilo que eu preciso fazer em mim, comigo, para viver mais e melhor. Para alcançar um objetivo que não é talvez materializável. Agora, se isso está no carro, é muito mais fácil eu dizer, pois é, aqui não deu, né? Tu vê, a gente teve que pintar a casa, daí o dinheiro que eu tinha guardado, que eu ia buscar o objeto da minha felicidade, eu tive que botar na casa. Isso me desobriga, tu entendeu? O meu compromisso acaba sendo bem menor. Né? Então, há uma espécie de terceirização dessas responsabilidades quando a gente coloca esses objetos ou essas coisas na nossa wish list, né? Na nossa lista de desejos aí para o final do ano, ou de compromissos, né? Para o próximo ano. E eu estava pensando que a gente cresce aprendendo isso, né? Sim. Quando a criança esbarra no canto da mesa, o que acontece? A gente vai lá e bate na coisa. Eu tô tentando não fazer isso. Sim. A gente diz mesa feia, bateu nele. Eu tô tentando, eu pesquisei um pouco, né? Agora, isso não é legal. Porque depois o não resultado aparece lá na frente. Eu tô aprendendo isso também. Então, essa terceirização, né? Eu me desresponsabilizo. É mais ou menos como a gente colocar a minha felicidade está no amor que eu vou encontrar. Entendeu? Não está no que eu vou fazer comigo. Não. A minha felicidade tem que estar naquilo que eu estou fazendo comigo. Na forma como eu vou viver a minha vida. Se aparecer um amor maravilhoso, que eu saiba aproveitar isso, que eu saiba escolher isso e fazer com isso o melhor. Agora, não estará nisso a minha felicidade. Né? E aí eu traria o assunto para uma outra questão, que até fui dar uma pesquisadinha, sobre tradições, né? As tradições de final de ano. Então, muitas nessa época. Então, o que seria uma tradição? São costumes passados de geração em geração, que podem ser histórias, a religião, brincadeiras, músicas, crenças, comidas, danças, registros históricos como livros, fotos, diários. E tudo isso cria a nossa herança cultural. Então, às vezes, quando a gente vai assistir um filme de Natal, de final de ano, sempre é baseado naquela linha daquela tradição de que no final do ano a família vai se reunir, de que as pessoas vão estar lá felizes, de que vai ter aquela pessoa que você ama muito que vai estar lá também, que vai estar também daqui a pouco aquele parente que daqui a pouco você não gosta tanto, que vai dizer, nossa, mas tu engordou, né? Caramba, mas, sabe, pronto para... Até tem um perfil no Instagram, agora eu não lembro, que é da Gratiluz, eu nunca lembro, a doutora Rosângela, acho que é. Isso. Que ela fez a piadinha do o que falar para as pessoas que são, né, intransigentes, vamos dizer assim, no final do ano. Então, aí muita gente está ali só para cumprir a tabela. Eu acho que eu também já estive nesse momento. Depois de um tempo é que eu entendi o quanto é prazeroso poder reunir a família, poder fazer uma comida gostosa ou, enfim, comprar algo que é gostoso. Eu demorei um pouco. E eu digo que eu demorei um pouco porque o fato de trabalhar no comércio é maravilhoso e eu vivo disso até hoje, mas, por outro lado, essa magia do Natal, né, do final do ano,
ela vem como uma carga de trabalho excessivo, né? Eu não estou dizendo que as pessoas são, mas é que você trabalha muito, se você precisa vender, então, se você vive de venda, então é um momento... Então, você esquece todo o resto. Você esquece de se reunir com os amigos, na noite com a família, ou no dia com a família. No meu caso, geralmente era no dia. Eu queria mais que todo mundo fosse embora, porque eu queria Muito dormir. cansada. Eu não, né? Mesmo assim, fazer a magia do Papai Noel para as crianças, que é algo que eu defendo. Enfim, cada um faz o que achar melhor com o seu filho, mas eu gosto dessa ideia. Eu acho que é bacana essa parte lúdica. Mas isso também é a própria, como tu disse, Dani, a sociedade do consumo vai tirando isso um pouco das pessoas. Então, vem aquele desespero enorme para comprar os presentes, que daqui a pouco o presente ele só é a representação, daqui a pouco, de alguma frustração tua. E aí você tem que dar um presente maravilhoso, vou dar um presente para compensar, ou para tapar a boca de alguém, ou não posso chegar com o presente de um valor menor no amigo secreto, ou mesmo que tenha valor mínimo, eu tenho que me mostrar, ou o próprio amigo secreto, às vezes, eu infelizmente já participei de um amigo secreto grande, em que as pessoas aproveitaram para lavar roupa suja. Então, assim, como é essa questão da tradição, dos rituais, não sei se posso dizer rituais, a gente precisaria olhar para isso e fazer diferente. Eu estava olhando ontem na internet, famílias, não era do Brasil, mas que se reúnem para fazer gincanas no Natal. Nossa, eu achei aquilo o máximo. Olha que ideia legal. Né? Ali no período final do ano, reúne os primos e aí eles fazem gincana com barro, com água, com descer lona com detergente, com, enfim, brincadeiras. É meio que, às vezes, a gente entra numa bolha, exatamente, e é aquilo e deu. E é aquilo e deu. E aí, de fato, a gente esquece de olhar nos olhos e perguntar: como você está? De conversar com, daqui a pouco, aquele familiar, ou aquela pessoa que você gosta tanto, de ouvir ela, de poder... Nossa, eu estou te acompanhando, que bom, que eu vi que esse ano você fez isso. Eu vi que esse ano você fez aquilo, vibrar com a felicidade do outro. Porque eu penso que nós ficamos correndo nessa questão da máquina e estamos o tempo inteiro vivendo a tal da comparação. E essa comparação nos mata. Ela nos mata o tempo inteiro, assim, internamente, porque ela tira de nós essa magia, esse encantamento, essa própria empatia. E aí, se a gente for levar para esse lado da solidariedade ou da própria caridade de final de ano, tudo é uma questão de mostrar, de aparecer, de olha como eu sou boa, de olha, não que todo mundo faça a caridade, enfim, para aparecer, mas muita gente usa desse momento para isso. E durante o ano não enxerga o que chamamos dos invisíveis. Né? Então, no final do ano, faz o vídeo entregando uma cesta maravilhosa para o coletor do lixo na sua casa. Mas durante o ano não teve a capacidade de fechar as sacolinhas para colocar no lixeiro. Então, é tanta coisa que a gente precisa mudar na gente ainda. Que estamos muito mais na casca do que no conteúdo, né? Sabe que eu tenho assim, essa questão das tradições de Natal, né? Eu vivi muitos natais mágicos, assim, maravilhosos. O Natal sempre foi, para mim e para minha família, uma época assim, muito linda, que a gente sempre curtiu muito. Desde criança, sabe? Com o Papai Noel em casa, juntar todos os primos na casa da avó, era aquela loucura, assim. A minha avó morava numa casa muito pequenininha, devia ter, sei lá, uns 60 metros quadrados, mais ou menos. A gente dormia umas 15, 20 pessoas lá dentro. Até hoje, quando eu reúno os primos, a gente tenta distribuir nos cômodos da casa, ver como é que a gente fazia. Porque era rodízio para tomar café, para almoçar, para tudo, né? Mas aquilo eram momentos tão maravilhosos que ficaram conosco, sabe? E depois também na casa da minha mãe, sempre foi assim. Aí eu casei, como diz a Sheila, era uma família que trabalhava com comércio, então a relação deles com o Natal era diferente, porque era um período pesado, né? Para mim foi um baque. O primeiro ano eu achei que eu não ia sobreviver, porque aquilo me fez assim, me trouxe uma tristeza, uma frustração tão grande, porque não era o Natal que eu reconhecia como Natal,
né? Enfim, e depois, assim, sempre na casa da minha mãe, nós sempre nos reunimos. Esse ano vai ser o primeiro ano em, sei lá, 30 e tantos, aí, quase 40 anos, que nós não vamos nos reunir todas. Eu, meus pais, minhas irmãs, e enfim, né? Vai estar um em cada canto. Então, na minha casa estarei eu, minha filha e meu filho, só. E nós vamos fazer a nossa ceia. Eu montei o pinheirinho e vou dizer para vocês, todas as noites, ao anoitecer, eu ligo meu pisca e fico olhando, porque eu amo o Natal, sabe? É uma coisa assim que mexe muito comigo. Então, eu acho que essa preservação desses momentos, e a ceia vai sair e vai ser o melhor para nós três, dentro daquilo que, né? Eu vou sentir saudades, de vontade de estar com as minhas irmãs e os meus pais, com certeza eu vou, né? Nós já tivemos natais de um monte de gente. Mas a beleza daquele momento, né? Porque eu também tenho que entender o seguinte, foi a minha avó a aglutinadora, foi a minha mãe, e vai chegar a minha vez. Entendem? Então, e eu quero assumir esse papel. Quer dizer, se você quiser, eu né? quero esse papel, né? E também nós já abolimos na casa da minha mãe há bastante tempo o excesso de presentes. Então, só ganha presente a criança. A criança está liberado, pode ganhar quantos presentes for. Os adultos só ganham um do seu amigo secreto. Acabou, não interessa se eu vou dar para os meus filhos. Não, os teus filhos já são adultos, eles não ganham mais. Então, já faz alguns anos que é assim. E esse ano, eu vou falar aqui o que eu vou dar de presente para os meus filhos. Os meus filhos vão ganhar uma carta escrita à mão cada um. Esse vai ser o meu presente para eles, né? Então, o meu neto vai ganhar o seu presente, o seu brinquedo, porque ele é uma criança, né? E eu acho assim, Sheila, também que a fantasia do Papai Noel, sabe? Esse universo fantasioso, mágico, tirar um pouco isso da ideia do consumo, entendeu? Mas acreditar na figura da pessoa que doa, da pessoa que presenteia, da pessoa que sorri, da pessoa que abraça a todos, da pessoa que está ali disponível. Esse é o Papai Noel, né? Então, eu acredito que ele existe em cada um de nós que quer fazê-lo viver. Era esse o discurso que nós Isso. tínhamos quando alguém dizia Papai Noel não existe. Aí a gente perguntava, você não acredita na magia do Natal? Isso aí, né? Porque às vezes nós precisamos materializar. Porque nós vivemos em um mundo que nos leva para o material. Então, essa ideia de cristalizar todo esse sentimento de esperança, de renovação, de que é possível, de estar próximo, a gente colocou no cara barrigudo de vermelho e barba. É porque é uma criação norte-americana da Coca-Cola. Tá, e daí, cara? O que a gente faz com essa criação? Eu posso optar por continuar alimentando essa característica, né, de consumo, enfim. Mas eu também posso escolher olhar para essa figura de uma outra maneira, né? Como aquela coisa assim de fantasiar, estou escutando o barulho dele. Olha, daí um passava pela casa, abria a janela, sabe, para deixar entrar o vento, e daí dizia, meu Deus, está balançando aquela cortina, vamos lá ver quem é. Né? E as crianças, elas vibravam. Eu lembro muito do meu sobrinho, filho da minha irmã mais nova, o Antônio. Tunico, tu não vai assistir, mas a tia te ama. Hoje ele já é um rapaz, né? Mas ele fazia questão de acreditar no Papai Noel. Tu entendeu que ele já tinha 7 anos e ele queria acreditar. Porque a gente fazia tanta magia, tanto envolvimento para aquele momento para ele, que ele dizia assim, ele chegava perto, né? Quando ele tinha 6 anos, 7 anos, ele chegava e dizia assim, não acredita, né? Não tem como, né? Como é que um cara vai voar? Ele tinha racionalidade para se explicar aquilo, mas ele dizia, mas eu acho que sim, que acredito. Que ele existe, né? A tia Dani, ele existe? Existe, Tunico. E aí a gente tentava fazer com que, sabe? Porque ele desejava acreditar. Então, olha que lindo isso, né? Quando as pessoas, elas sabem que aquilo ali é uma fantasia, que racionalmente não é uma coisa muito possível de acontecer, o cara que desce pela chaminé, o que entra sei lá eu por onde, né? Mas é tão bom acreditar numa coisa assim. Tem tanta gente que acredita que é extremamente possível ganhar na Mega da Virada. Pois é, tem gente que acredita no georredutor. Boa. Por que não no Papai Noel? Por que não no Papai Noel? Eu prefiro acreditar no Papai Noel. Acho que ele é mais plausível.
Eu vou contar lá em casa como foi, porque teve mais gente, né, Bárbara, que quis acreditar por um longo período, e aí eu precisei ter uma conversa séria, porque ela já estava virando motivo de chacota entre os colegas, porque ela não queria deixar de acreditar. Também, né, Bárbara, tinha consciência de que não era real, mas, enfim... E aí, eu lembro que o pinheiro já estava velho, já estava tudo muito velho, e a Bárbara deu uma surtadinha. E eu sei que estava chovendo naquela tarde, e o Juarez, vamos ter que comprar um pinheiro novo. Saímos mascata, comprou um pinheiro que tinha na mostra da vitrine, o último que tinha, fomos para casa, colocamos luzes, enfeitamos tudo para ela, para poder viver. Aí reunimos toda a família, lembra? Nem sei como que a gente conseguiu juntar todo mundo. E foi bem legal, porque eram pessoas que estavam, como tu disse, naquele ano que tinha gente que 3 estava numa casa, 2 estava numa... A gente juntou todo mundo na nossa, não cabia todo mundo lá também, tá? O pessoal estava dividido. E fizemos uma noite de Natal juntos lá em casa, que ninguém mais... Todo mundo já sabia que o Papai Noel não ia vir daquele jeito, mas aí nós nunca mais deixamos de enfeitar, né? Mesmo, porque aquele ano que a gente conversou com ela, eu não me preocupei tanto quanto eu me preocupava todo ano. Mas, coloca uma guirlanda na porta, tá tudo certo, né? Vai embora. Não tá. Né? O resto tava tudo velho mesmo, aí, Bárbara, a gente se ainda desfez. bem que você insistiu. Não, e aí a gente, pelo menos alguma coisa, porque é tão, tão delicioso. É. E eu aprendo, vou mencionar a minha avó aqui, até que faz poucos dias que ela partiu desse plano, né? E a avó também, ela sempre falava que com todos os recursos que nós temos hoje, por que não enfeitar a nossa casa? Por que não fazer? Ela pegava, eu lembro, e até um tempo atrás ela ainda fazia. Ela pegava a laranja, passava o papel alumínio, pegava um fio, assim, tipo, ela costurava a laranja e amarrava nas árvores. Porque daí não legal. estraga a laranja, Sim. ela vai apodrecendo ali dentro, né? Sim. E lá ela colocava os enfeites dela e ela catava uns galhos de alguma coisa com umas bolinhas de pinheirinho, ela fazia cada ano ela fazia uma coisa diferente, né? E tu entende Bárbara? que não é a coisa em si. E ela morava sozinha. Mas, Sheila, eu também moro sozinha Tipo, há 3 anos e eu faço o máximo. pinheirinho pra mim. Olha. No Toda ano noite passado. pisca. E boto no pisca, com certeza. No ano passado, eu tava num apartamento tão pequenininho que ou era o pinheirinho ou eu, porque eu gosto de pinheiro. Sabe, a fã de Natal tem que ter um pinheiro grande, né? E aí eu disse, cara, ou é o pinheirinho ou eu esse ano, né? Então não deu, mas eu enfeitei toda a casa, só não tinha o pinheiro. Porque não cabia. Não cabia. Aí esse ano eu disse, não, sem chance, né? O meu pinheirinho já tá montado faz, sei lá, 15, 20 dias que ele tá piscando. Né? E eu adoro isso, sabe? E além do pinheirinho, tem a guirlanda, tem os Papai Noelzinhos enfeitados. Na casa da minha mãe, tudo é Natal daí. É o guardanapo, é a toalha, é a toalha que tá no lavabo, tudo. As almofadinhas, ela faz tudo daí de Natal. Ai, que delícia. Tu entende? E isso eu acho uma coisa tão gostosa. Porque tu entende que junto com isso, que aí é a questão do que tu tava falando de tradição, né? Junto com isso vem essa coisa assim de, cara, é um momento bonito pra gente voltar a se olhar diferente, pra gente estar junto, pra gente celebrar, sabe? Aquela coisa assim da janta de Natal, né? Da noite de Natal começar às 6 da tarde, né? Cada um que chega, vai, senta onde dá e vai se espalhando e cada um leva um prato. Essa é a tradição na minha casa, né? Assim, na casa da minha mãe. Então é uma coisa tão gratificante, assim, eu acho que é uma coisa tão bonita, né? Que também vai ao encontro do que a gente estava dizendo. Tá, dia 1º é só o dia 1º de janeiro. Depois vai vir o dia 2, o dia 3, né? O dia 15, que é o dia do meu aniversário, não esqueçam. Mas assim, também é esse momento, né? Da gente se... Por que a gente vai lá e veste branco? Ou a gente pula a onda, come não sei quantas romãs, os grãos de uva, não come ave, porque a ave cisca para trás... Lentilha, né? Isso. Então, a gente também faz isso como uma forma de tradição que é para seguir alimentando, eu acho, esse espírito do renovar. Isso. Lá em casa, nós com a ceia agora é mais bagunçado assim, e vai na questão do indomável e do improviso. Mas nós temos um pouco a tradição com a questão da decoração. Então, nós temos um pinheiro que foi comprado quando nós começamos a namorar. Ai, que legal! E aí, todo ano, a gente acrescenta uma decoração diferente.
E aí, geralmente, são enfeites produzidos por nós. Que lindo isso, então, Kelly. sai as bolinhas de isopor decoradas com tecido, já saiu Papai Noel feito de barbante, as estrelas de origami, e a gente vai acrescentando. Uhum. E o presépio, sempre a gente monta também, na nossa casa a gente segue um pouco isso. E a Laura, desde criança, ela é a guardiã do Menino Jesus. Ai, que lindo. Então, ela esconde o Menino Jesus para trazê-lo somente na noite de Natal. Olha que bonito isso. Lindo isso, né? Isso. Então, essas coisas, sabe, elas vão construíram em nós e vão construir nos nossos filhos e vão construir nos netos, enfim, todo esse sentimento. Eu acho que passa também por uma noção de pertencimento, sabe? De você se sentir parte de uma família, de você se sentir gregário. Sentir que você tem um lugar. Isso aí. É segurança. Né? Então, eu acho muito importante assim que as pessoas... Então, quem não está habituado aí a cuidar do Natal, desses pequenos detalhes... Cara, você não precisa fazer uma mega ceia, nem gastar não sei quantos mil aí no seu pinheiro, sabe? Faça uma coisa simples que envolva as pessoas da tua família. Eu, desde que tenho o Felipe, quando as minhas crianças eram pequenas, eles me ajudam a montar o pinheirinho, né? Então, esse ano ele tem 3 aninhos e meio, levei lá em casa. Claro, quando ele arrumou, ficou tudo do jeito que ele arrumou. E depois a gente vai redistribuindo, porque às vezes o pinheiro pesa só para um lado, né? Aí para não cair. Mas ok, é essa questão de estar envolvido nesse momento, né? Ah, eu me lembro que uma coisa que nós fazíamos também na nossa casa era apresentações de Natal. Essa é pra mim Sim, nova. nós fazíamos apresentações, então a gente cantava músicas, dançava, fazia, sabe, coisas assim, né? Que era também uma coisa bacana. Quando vinha o Papai Noel para entregar presentes, aí a gente recebia e se apresentava para o Papai Noel também, né? Então, são coisas assim que vão fazendo essa... Né? Aqueles biscoitos, lembram dos doces de Natal? Você me lembrou agora uma outra tradição, que era as bolachas pintadas. Isso. Biscoito é coisa chique, Dani. Ah, tá. Tá bom, as bolachas pintadas. Então, lá em Aquelas casa... para potear no café. Nós descobrimos há um tempo atrás, a Laura que acabou trazendo a receita do biscoito de gengibre. Então, por muito tempo, o biscoito de gengibre, produzido por nós duas... Era o presente para os professores, para os colegas de trabalho, por conta das relações. Mas a minha sogra, a dona Inês, ama as bolachas pintadas, mas ela gosta de fazer as bolachas e diz que não tem paciência para pintá-las. Então, ela convoca daí nora, sobrinha, neta, vai quem pode. Isso aí. E aí sai as bolachas mais pintadas. um momento de agregar, sabe? De juntar a família, né? É a mesma coisa o cardápio, né, gente? A gente também tem cardápios que são de Natal e de final de ano. Já viram isso, né? Uma coisa que não pode faltar no meu cardápio é fios de ovos. Eu amo. Olha só. Eu só como nessa época, mas eu adoro aquilo, né? Então, eu me sirvo de fios de ovos, depois eu ponho as outras coisas, assim, no prato. Mas é algo que sempre na minha história, assim, sempre esteve presente nas mesas de Natal e final de ano, né? Lá em casa, fios de ovos nunca apareceu na ceia de também. Natal. Mas o salpicão da dona Inês é Ah, sagrado. E a minha farofa. No Natal tem que ter esses. Isso tudo é muito bom, né, gente? E eu acho que é uma forma, assim, da gente trazer à tona, para tentar costurar um pouquinho também com o que eu estava comentando antes, né? Essa coisa de que temos tantas gavetas. Vez ou outra é importante que a gente abra essas gavetas e dê uma reorganizada para ver o que dá para tirar dali, mas o que é importante guardar. Vocês já se colocaram diante daquela gaveta que você abre e você encontra uma foto, um objeto, uma roupa de uma criança, ou sei lá, qualquer coisinha, uma moeda que seja, não interessa o quê. E aquilo te remete a um lugar, a uma experiência, a um estar com. Isso é maravilhoso, né? Então, esse momento agora também é isso, né? Abre a gaveta, dá uma olhada no que tem que tirar, porque a gente sempre guarda coisa que não precisa, né? E eu não estou falando aqui de coisas materiais, né? Mas ao longo do ano a gente acumula ali dentro algumas mágoazinhas, alguns ressentimentos, algumas amarguras que a gente pode dispensar. Coloca no lixo, por favor, não é no reciclável, porque ninguém precisa pegar de volta isso, né? E aí, olhar para essas gavetas e ver o que elas têm de potente, de nosso, né? Daquilo que nos faz viver novamente aquele momento.
Então, para mim, Natal e final de ano tem muito essa característica, assim, de me trazer de volta coisas boas que eu já vivi, né? E de recuperar essa esperança, de querer continuar vivendo coisas boas. E essa faxina, o quanto é importante para que sobre lugar para o novo. Isso, Kelly. Sabe que uma vez eu vi uma pessoa me dizendo que a gente jamais deve ter dentro de casa coisas assim que não estão em uso, que não tem uma significação, sabe? Coisa velha, coisa... Porque elas ocupam um espaço de coisas que deveríamos... Assim como os sentimentos. Assim como os sentimentos, exatamente. E quando a gente abre uma gaveta e aquele objeto, aquele pedacinho de papel, de tecido, traz aquela memória, é porque no dia daquele evento estávamos presentes. Isso aí. Então, é necessário olhar para aquela memória na gaveta importante que dá a sensação de que nós temos um lugar, de que temos uma história, de que temos esperança. É necessário olhar para aquilo e lembrar que diariamente eu preciso me fazer presente para que novas memórias possam chegar a essa gaveta. Senão, daqui a pouco, essa gaveta está só com as mesmas ou Só se esvazia. Ou só as tralhas. Só as tralhas. Tralhas. Sabe? Então, essas nossas gavetas, elas têm que ser cuidadas com muita atenção. E agora você falou da questão da faxina e eu me lembro de uma tradição que é muito comum aqui na região, né? Das mulheres se envolverem com a faxina da casa. Então, é aquela coisa assim... paredes. Lavar parede, lavar cortina. É desespero, né? E ok, eu acho que tudo bem, fez essa escolha, vá lá, seja feliz fazendo isso, né? Isso não me representa, mas que seja feliz. A questão é, aproveita, amiga, e reserva um horário para fazer uma faxina aqui e uma faxina aqui também, né? Tem coisa que você não precisa levar para o teu 2025. Tem memórias, tem sentimentos, tem coisas que você não precisa carregar contigo. Que tem que passar o pano, tem que esfregar, tem que botar para lavar, tem que jogar no lixo, porque elas não vão te servir, elas não vão te levar para aquele lugar que é eu quero viver melhor, quero viver mais, né? Então, que essa faxina nas paredes, na casa, na cortina, no sofá, sei lá eu aonde mais, né? Que ela também se estenda para esse outro espaço que somos nós, os nossos sentimentos, as nossas emoções. E também as pessoas, né? Porque há pessoas que nós precisamos limpar da nossa vida. Tá? Tem gente que a gente tem que limpar da nossa vida. Que a gente tem que entender que elas não nos fazem bem. Que nós não precisamos fazer nada em relação a elas. Simplesmente nós escolhemos não estar junto. Nós escolhemos não compartilhar a nossa vida, né? Não permitir que ela nos afete, que ela nos prejudique de alguma maneira. Então, é uma outra limpeza importante. Se a gente tem que tomar aquele banho de sal grosso, fazer não sei qual simpatia, 10. Eu adoro simpatia. Aliás, se vocês tiverem simpatias para colocar no nosso canal, aí podem deixar nos comentários. Vamos colocando simpatias, porque é muito legal, tá? Adoro simpatias. A questão é, bom, eu como boa capricorniana, eu também sou muito prática. Então, tem coisas que não dá para ser na ordem da simpatia, né? Muito complicado. Tem coisa que tem que ser na ordem da prática mesmo, né? Então, vamos limpar também aquilo que não nos faz bem. Estamos estourando o tempo? Eu acho que estamos, né? Estamos. Sempre passa rápido demais o nosso papo. Nossa. Vai passando para mim, pelo menos, foi passando uma retrospectiva das minhas viradas de ano, dos meus finais de ano, de quanta coisa muda e quanta coisa fica igual, como a Dani falou. Né? Como às vezes os objetivos também, de fato, não mudaram tanto. E que no fundo a gente só quer ser feliz, né? Isso. É isso aí, a gente só quer ser feliz. Então, acho que a dica aí, especialmente para as Amélias da faxina, que fica, vou só dar uma reforçada no que a Dani falou, é que tire um momento para você. Né? Se for necessário, deixa para lavar as paredes em janeiro, não vai mudar nada, gente. E aproveita bem as festas de final de ano, aproveita a família, Não tem problema se você não lavar as paredes em dezembro. Elas podem esperar em janeiro, em março, enfim, em outro momento. Acho que isso é bem precioso. Eu que estou no universo das mamães, eu vejo mamães muito exaustas. E aí, por conta disso, às vezes, de servir demais a casa e esquecer de si, né? Como a Dani falou. Enfim. Não esteja cansada para essas noites de final de ano. Esteja isso. presente. Isso. Né?
Porque ali está quem de mais importante, quem de prioritário, a relação construída ali é muito mais importante do que a tua casa brilhosa. Então, é isso aí. Deixa para limpar a casa em janeiro, Isso. que a casa vai continuar ali. Sim. É isso aí. Afinal, teve aquele que veio na manjedoura. É isso aí. Ninguém pensou, né, em faxinar o local, em colocar uma cortina nova, Sim. nem nada disso. Exatamente. Vamos aos nossos alecrins? Vamos lá. Eu vou só comentar, esse aqui eu trouxe como dica, mas enfim, vai como um alecrim também. Eu vou falar da psicóloga, doutora Larissa, e vou falar de um filme também, da Netflix. Se você não gosta do Natal, ou conhece alguém que não gosta do Natal, então confere esse filme aqui, ó, da Netflix, Tudo Bem no Natal que Vem. Ele é de 2020, se eu não me engano, esse filme é com o Leandro Hassum. Não sei se alguém já assistiu. O nome me aqui? trouxe uma memória, mas eu não estava presente o suficiente Ele para lembrar do é um enredo. filme de fantasia. E o Jorge é um pai de família que não gosta do Natal e ele se depara com um Natal interminável. Então, é bem interessante, assim, um filme para assistir com a família, classificação 12 anos, divertido e faz pensar sobre muita coisa. E eu trouxe também, vamos colocar a fotinho dela ali, Bárbara, da doutora Larissa, vou até colocar o óculos, ela que é psicóloga, a doutora Larissa Rocha. Eu perguntei para ela sobre a questão como que é agora no final de ano, né? A questão dos atendimentos. E ela falou o seguinte: com a chegada do final de ano, grande parte dos atendimentos eles são voltados para auxiliar pacientes naquilo que ela disse, gente, que é a corrida contra o tempo. Exatamente o que nós falamos aqui. São pessoas que estão correndo atrás para realizar aquilo que não conseguiram realizar nos 12 meses, né? Essa corrida pela busca de projetos que precisam ser cumpridas a todo custo antes do ano acabar, segundo Larissa, tira a leveza, a beleza e a simbologia que as datas comemorativas e o período de final de ano podem proporcionar. É apenas um período do calendário, ela fala. E para cada pessoa precisa entender no seu momento a sua busca, os seus objetivos e trazer para a consciência que o que finda é apenas a condição do calendário que o calendário traz. Mas o viver de cada um pode e deve ser continuado da melhor maneira e com bem-estar. Então, quem quiser aproveitar e seguir ela é @LarissaRocha, _psicóloga, e tenho certeza que ela tem muito para agregar também na sua vida e tem tudo a ver com aquilo que a gente falou aqui no nosso episódio de hoje, né? Gratidão pela contribuição, Larissa. Obrigada. Meu alecrim? Então, eu trouxe primeiro uma dica para fazer na virada, na simpatia, os banhos. Se você quiser trazer alegria para o seu 2025, 50 gramas de alecrim num chazinho do pescoço para baixo. Opa! Então tá. Vamos lá, eu vou fazer essa. Também vale dar uma passadinha assim de pano na casa com os galinhos de alecrim para trazer, acho que se nós tivermos alegria, teremos leveza para olhar para o ordinário e reconhecer o extraordinário. Mas o meu alecrim é diferente. Amado e odiado. Eu trouxe uma proposta de amigo secreto. Olha! Sério? E eu queria que a Bárbara também viesse, porque a nossa Babi, vem. social media pega um Vamos bilhete pegar. ali, uma amiga secreta. Que legal. Só amigas nesse Amei. Tem caso. que olhar pra ver se a gente não se Essa pegou. foi surpresa! Foi surpresa. Espera. Que legal. Aí, peguei. Só confere se não é você. Né? Eu não Não me sou peguei. eu. Não me peguei. Então deu ninguém super se pegou. Muito Então tá bem. bom, então- E aí, assim, pra não deixar ninguém em saia justa, eu trouxe sugestões de presentes. Olha, deixa eu tirar aqui. E essas sugestões são mais que especiais, porque estas sugestões de presentes, elas são dos episódios Amélia e Alecrim. Então, se você quiser usar um presente da lata para presentear a sua amiga secreta, revele quem é e dê o presente a ela. Ai, eu peguei 2. Não tem problema, dá os dois. Isso. Ah, que legal. Bom, eu peguei, então, a minha amiga secreta
É a Bárbara. Se quiser falar dela, abra seu coração. E eu peguei aqui a palavra amigas, né? Que é do episódio Amigas Não Rivais. E entusiasmo, que eu acho que é algo que foi falado tanto. Então, para você, não sei se dá para vir, vai ficar na frente da câmera. Não, tá a câmera Que aberta. legal. Que legal. Legal. Muito criativo, Você, Kelly. amei. A Bárbara foi A Babi agora vai... quiser usar os episódios. Pegar dois também? Pode, porque tem. Ela fez bastante. Eu ia dizer, a Bárbara fui eu que fiz, daí não parece. A minha amiga secreta fui eu que fiz. A minha amiga secreta, então, é a Dani. E eu peguei paciência. Oi, eu preciso, acertou! Quem não? Quem não precisa de paciência? Eu também não tenho muita. Muito obrigada, Babi. Espero mesmo que eu receba muita paciência, né? E romantismo eu tenho o suficiente, então eu vou deixar aqui para os dias que eu esquecer que eu sou romântica, para que eu retome o romantismo na minha vida. Tá? Legal. Muito obrigada. Agora é minha vez. Quem será? Quem será? Ou eu vou ser, ou eu vou ser, ou eu ou você. A minha amiga secreta é uma amiga secreta muito sensível, tá? Uma amiga secreta que eu considero assim que tem me ensinado muitas coisas sobre sensibilidade, principalmente, tá? É a Kelly. Eu sou muito grata, tá, Kelly, por estar aprendendo tantas coisas sobre isso com você. E os meus presentes para você são alegria, tá? Que você tenha muita alegria, que você reconheça momentos de alegria em todas as possibilidades do teu dia e ousadia. Uau. Porque essa, meu amor, você precisa exercitar um pouquinho mais, ser mais É ousada sempre arquetípico. para não, exatamente, para não esquecer o quanto você tem dentro de você para poder dar para nós, tá? Te Gratidão. dar um abraço agora. Lindo! Eu vou tirar aqui também. Dá pra tirar os fones, né? Pode tirar. Ai, que legal. E eu recebo com amor. Então tá bom. Amei. É dado com amor. Amei o formato da amiga secreta. Espero que tenha o meu amigo secreto. Agora sim! Ela tá... Pega, pega. Então, a minha amiga secreta, eu já vou pegar o bilhetinho ali, os presentes. Mas a minha amiga secreta é uma pessoa muito especial que está na minha vida há muito tempo, desde a mochila da Moranguinho, a lancheira da Moranguinho. E é alguém com quem eu aprendo diariamente, não só na presença física, mas no mundo digital e nas lições de presença que sempre acontecem no meu dia a dia. Então, minha amiga secreta é a Sheila, mas o bilhete diz Graciela. Ela pode ser as duas. Pode ser. Pode ganhar 2 presentes, 2 abraços. Amei, amei o nosso Agora amigo deixa eu ver os secreto. presentes. Presentes para minha amiga Depois secreta para dessas 2025. fala, meu Deus. Coragem Opa! e leveza. Ó, certeiro. Equilibrando as coisas. Certeiro o negócio de uma coisa. Então, Bom, vou te dar aqui, ó. O nosso amigo secreto mostra que nada ocorre por acaso, né? Vejam como nós recebemos palavras que precisávamos, Nossa, né? com certeza. Arquetípico. Amei, amei. Parabéns, muito criativo esse nosso amigo secreto. Vamos encerrar, então? Vamos. Isso. Quem faz o fechamento? Eu tô emocionada. Eu faço. Vai lá, então, Tá? Dani. Então, nesse fechamento, né, quero agradecer a minha acolhida no Amélia e Alecrim. Esse ano, com certeza, foi um ano que me marca muito, vai ficar na minha gavetinha das memórias, nesse sentido, de tudo que foi vivido com vocês, tá, meninas? Quero agradecer também a todas as pessoas que nos acompanham, que estão aqui conosco, que nos curtem, né? Que nos divulgam, que valorizam, que constroem significação e sentido para aquilo que nós estamos fazendo aqui. E quero deixar, vou reler uma frase colocada aqui no final do texto que eu li hoje cedo, agora no início do episódio para vocês, que diz assim: projeto para 2025. Todo mundo anota aí, hein? Ser feliz do jeito que der, com o que tiver, com quem vier e onde eu estiver.
Que assim seja. Não esqueçam disso. Seja. Feliz 2025. Feliz 2025. Feliz 2025. Tchim, tchim. Tchim, tchim. A Dani Eu já tomei, A Dani é a que toma, né?